Olá a todos, bem-vindos ao resumo semanal dos mercados financeiros da Air Trading. A última semana ficou marcada pelo dado da inflação nos Estados Unidos e pela decisão da taxa de juros por parte da Reserva Federal Norte-Americana, a Fed, e ambos os dados foram conhecidos na quarta-feira e geraram movimentos voláteis em várias classes de ativos, mas sobretudo no dólar norte-americano. Primeiro foi o dado de inflação, que desacelerou em maio em termos homólogos para os 3,3%, ficando assim abaixo do esperado pelos analistas, que era de 3,4%, valor este alcançado em abril. Com este dado, o dólar e as yields das obrigações norte-americanas afundaram-se, pois este dado poderia representar o início de uma trajetória descendente da inflação, o que deixaria a Fed mais flexível em relação à política monetária a adotar no futuro, ou seja, sobretudo na ótica de descer as taxas de juros. No entanto, horas mais tarde, a Reserva Federal Norte-Americana concluiu a sua reunião de política monetária de 2 dias e anunciou aquilo que já se esperava, que a taxa de juros se mantinha inalterada no intervalo entre os 5,25% e os 5,5%. A questão é que, em complemento, a Fed publicou o seu dot plot, que é o gráfico de pontos que mostra as projeções feitas pelos membros do comitê a cada trimestre para os futuros movimentos nos juros diretores. E esse dot plot passou a projetar uma única redução de 0,25 ponto percentual na taxa de juros este ano, perante a estimativa anterior de 3 cortes nas taxas de juros. Portanto, basicamente, esta postura restritiva por parte da Fed levou no dia a seguir o dólar a recuperar toda a correção que tinha feito no dia anterior. Quanto aos índices, esta foi mais uma semana em que o S&P 500 e os Nasdaq 100 registaram novos máximos históricos, impulsionados e suportados pela performance da Nvidia, de Apple, de Microsoft e de Google, que não param de subir e continuam a renovar novos máximos históricos. Contudo, na Europa, assistimos ao início de uma inversão de tendência, com o índice francês, o CAC 40, a ser o mais penalizado de todos, desvalorizando mais de 6% em apenas 5 dias. Esta semana teremos 3 bancos centrais a anunciar as suas políticas monetárias. São eles o Banco Central da Austrália, o Banco Central da Suíça e o Banco de Inglaterra. Contudo, esta será uma semana mais curta nos mercados financeiros, pois quarta-feira será feriado nos Estados Unidos da América e as bolsas norte-americanas estarão fechadas neste dia. Com base em todos estes dados, vamos agora ver como reagiram os principais ativos até ao fecho do mercado na sexta-feira. Relativamente à oportunidade desta semana, destacamos o comportamento em termos técnicos do par cambial euro-dólar. Observando o gráfico em velas diárias do par cambial euro-dólar, é possível constatarmos que desde o início do ano passado demos início a uma lateralidade entre a resistência dos 1,11 e o suporte dos 1,05. Este ano começámos junto à região de resistência, região esta como zona muito importante de pressão vendedora, e a partir daí demos exatamente início a quedas. Quedas estas que nos levaram a uma fase de consolidação durante os últimos meses, mas que, acreditamos nós, mais tarde ou mais cedo acabará por empurrar o preço novamente para a região de suporte dos 1,05. E por isso, na semana passada, surgiu uma oportunidade de negociarmos a favor desta tendência descendente, que na verdade vem desde julho de 2023 e passa pelos máximos que fizemos aqui em março de 2024, linha esta que recentemente até tinha sido quebrada em alta, mas ao voltar outra vez para baixo desta linha mostra que a tendência descendente não parou. E por isso mesmo, dentro da lateralidade, temos preferência, damos prioridade a negociar esta tendência descendente. Então a estratégia que tínhamos definida passava por esta linha de resistência que aqui traçámos e por um Fibonacci que vinha desde os máximos feitos em dezembro até aos mínimos feitos
em abril de 2024. E por isso, segundo esta nossa análise, tínhamos nesta região entre os 1,0850 e os 1,0810 uma importante região de pressão vendedora, a qual utilizamos para vender este par cambial, ou seja, para comprar dólares no momento em que o dado da inflação fez com que o dólar caísse. Portanto, nesse momento, o euro-dólar disparou, veio exatamente tocar nesta região de pressão vendedora que tínhamos aqui assinalada e foi aí a nossa oportunidade de apostar na queda deste par cambial. Apesar dos objetivos ainda estarem longe de ser atingidos, e o principal encontra-se obviamente nos 1,05, que é a lateralidade, o suporte da lateralidade de médio e longo prazo, a região onde atualmente nos encontramos já nos levou a tomar decisões de gestão monetária. O que é que isto significa? A região onde atualmente nos encontramos é uma região que no passado já verificámos que funcionou em várias ocasiões como zona de pressão compradora ou de pressão vendedora. E, portanto, ao voltar aqui a testar esta região, há uma grande probabilidade de voltarmos a encontrar pressão compradora. Pressão esta que não acreditamos que leve o preço do euro-dólar novamente para a resistência da lateralidade, mas que acima de tudo traz aqui alguma consolidação. E por isso é uma zona para encaixar ganhos e aguardar serenamente que no médio prazo a tendência descendente se possa manter. Contudo, só durante esta semana já aproveitámos uma queda no par cambial euro-dólar de cerca de 160 pips, ou seja, 1,5%. Caso pretenda conhecer os nossos serviços e perceber de que forma se pode tornar um investidor com ganhos consistentes e sustentáveis, entre em contacto connosco através do nosso WhatsApp ou telefone, ou se preferir, através do nosso e-mail. Desejo-lhe uma boa semana de trading e até para a semana.